Oi, gente, boa tarde. Olha, nós aqui de novo e nessa tarde com um tema super especial que vai falar sobre a vítima e o protagonista. Gente, que tema poderoso. Bom, nós iniciamos, semana passada, a nossa primeira live com o tema O Poder da Frustração. E eu senti de estar trazendo esse tema sobre vítima e protagonista. Sejam bem-vindas as meninas que já estão chegando. Bom, você tem tempo ainda de disparar esse aviãozinho e mandar para uma mulher que precisa estar aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que as chaves que serão liberadas aqui para minha e para sua vida vai ser de extrema importância para o novo ano que nós vamos dar início daqui a alguns dias. E eu quero te convidar uma amiga para estar aqui. Meninas, o texto que eu quero compartilhar com você, que nós vamos usar como base para falarmos acerca da vítima e da protagonista, é o livro de Ruth. Com certeza você conhece essa história, mas hoje eu quero trazer ela com uma visão diferenciada para você, conforme Deus ministrou ao meu coração. Abre lá no livro de Ruth, capítulo 1. Quero ler só um versículo com você. O versículo 14, que vai dizer assim: E então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Antes de eu começar a falar com você acerca disso, eu quero trazer para você o que é uma vítima. Bom, dentro do dicionário, a palavra vítima, ela vai dizer que é alguém que sofre por culpa sua ou por culpa de outrem. E o que é um protagonista? Uma protagonista é o personagem mais importante daquilo que participa. E eu quero trazer uma reflexão para você nessa tarde, para você parar e analisar onde você tem se encaixado. Se você é vítima ou se você é protagonista da sua história. A gente vive num tempo de muito vitimismo, não é verdade? Muito vitimismo. A culpa sempre é do outro, a culpa nunca é minha, o problema sempre está no outro, o problema nunca está em mim. Ainda que o dicionário vai dizer que a vítima ela sofre por algo que por culpa sua, mas ela nunca entende que a culpa é sua. A culpa sempre é do outro. Então vamos lá, gente. Bom, esse texto é um texto muito conhecido, com certeza você já ouviu N vezes falar sobre a história de Ruth e Noemi. Na minha concepção é um dos textos mais lindos da Bíblia, é um texto que eu amo, é um texto muito rico, que nos ensina muitas lições. E quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor ele colocou esse texto no meu coração. Bom, você conhece bem a história, eu vou discorrer ela aqui rapidamente para a gente entrar de fato naquilo que eu quero falar com você. Você sabe que houve um tempo de fome em Belém de Judá, e dentro desse período de escassez, esse período de crise, um homem chamado Elimeleque, ele decide pegar sua esposa, seus 2 filhos e entrarem para dentro de Moabe. E dentro de Moabe, esse homem chamado Elimeleque, ele vai perder a sua vida. A palavra vai dizer que Malom e Quilion casam-se com mulheres moabitas, a saber, Orfa e Ruth. E a palavra vai dizer que após 10 anos, ambos morrem, Malom e Quilion. Gente, dentro desse cenário agora, a gente se depara com 3 mulheres. 3 mulheres que estão sofrendo a dor do luto. 3 mulheres que estão sofrendo aqui a dor da perda. Noemi de uma forma mais intensa, porque Noemi aqui perde o seu marido e os seus 2 filhos. Só que agora ela tem consigo 2 moças, Orfa e Ruth, as suas noras.
E ela tem a incumbência de cuidar dessas meninas. Só que chega um período em que Noemi ouve que Deus visitou a terra de Belém de Judá, dando pão. E o que Noemi faz? Noemi decide se levantar do seu luto e ir de encontro ao lugar aonde ela nunca deveria ter saído. E eu já quero abrir uma aspas aqui e deixar isso aqui para alguém. Cuidado com as decisões que você toma em períodos de crise. Elimeleque tomou uma decisão em um tempo de crise e isso gerou sérias consequências, não só para ele, com uma morte, mas para toda a sua família. E Noemi agora vai voltar para Belém, e junto com as meninas, Orfa e Ruth. Só que quando chega no meio do caminho, Noemi começa a ter uma conversa com as meninas e Noemi começa a dizer para elas assim: olha, eu acho melhor vocês voltar. Eu vou parafrasear aqui para vocês compreenderem melhor. Eu acho melhor vocês voltarem para os pais de vocês. Eu já tô velha, eu já não tenho mais idade para casar, para ter outros filhos, e ainda que eu tivesse, vai demorar muito, vocês vão me esperar. Aqui, ela entra também num período de vitimismo, tá? Ela se coloca aqui num período de vitimismo. Porque o que acontece? Todas nós temos um pouquinho de vítima e de protagonista da nossa história. Só que todos os dias eu tenho que decidir me levantar e ser a protagonista daquele dia que o Senhor me deu. Isso é uma decisão diária e nós precisamos entender isso. Tudo é a decisão. O poder da decisão ele está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as minhas mãos e sobre as tuas mãos. Eu decido o que eu faço mediante as circunstâncias e a situação. Tem um período aqui para essas mulheres de luto, tem um período aqui de escassez, tem um período de choro. E chorar não é desumano, não é, eu não posso chorar, não. Você pode chorar. Você é ser humano, assim como eu, como qualquer outra pessoa. A questão é o que nós fazemos depois do choro. Isso é muito sério. E eu preciso entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Todos nós temos planos, projetos, propósitos. Só que muitas das vezes eu não vivo o que o céu tem preparado e liberado para a minha vida, não é por causa do outro. É por causa de mim mesma. É porque eu decido não me mover dentro do meu cenário. Só que tem uma questão aqui. A vítima, ela parece que ela não toma muita concepção do eu não faço porque eu não quero. Porque ela não tem maturidade para assumir que ela não faz porque ela não quer. Ela simplesmente sempre vai jogar a culpa em cima de alguém. A pessoa que ela vive num plano de vitimismo, num cenário de vitimismo, ela sempre vai achar que a culpa é do outro. Por quê? Porque a pessoa que ela vive no estágio de vitimismo, ela tem ausência de responsabilidade. Eu vou repetir isso daqui. Uma pessoa que vive no estágio de vitimismo, ela tem ausência de responsabilidade. Porque é muito mais fácil eu responsabilizar o outro do que a mim mesma. É muito mais fácil eu jogar a culpa em alguém do que em mim mesma. Eu vou te dar um exemplo. Bom, uma mulher com 2 filhos. Eu não tenho filhos ainda, então eu vou usar o exemplo de alguém, tá bom? E você vê essa mulher com 2 filhos, ela consegue estudar, ela consegue trabalhar, ela consegue produzir, ela consegue ir para academia, ela consegue fazer tantas coisas. Só que aí você vê uma mulher na mesma condição que ela, também com 2 filhos, eu vou botar uma mulher na mesma condição, e essa mulher ela vive estagnada naquela vida. Ela vive estagnada. Você vê que nada na vida dessa mulher muda. Alguém já deve ter passado por isso, já deve ter percebido uma situação semelhante em algum lugar, em algum momento. E aí essa mulher, que também tem 2 filhos e não faz nada da vida, ela vai dizer a seguinte questão:
Ah, eu tenho 2 filhos, eu estou muito cansada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, o meu marido não ajuda com nada, ninguém me ajuda com nada, é por isso que eu não faço nada. Ela sempre coloca a culpa em alguém. E eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente olha para 2 pessoas em situações semelhantes e a gente vê a atitude que uma toma e que a outra toma, sendo que na realidade estão na mesma situação. E aí eu vou te falar uma outra coisa que a vítima faz. Gente, eu tô falando isso daqui é pra gente se autoanalisar também, principalmente. Que a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E de repente tudo que você vai ouvir aqui hoje, você pode discordar de mim, você pode não gostar do que eu vou falar. Só que eu aprendi que o que me confronta é o que me liberta. O que me confronta é o que traz mudança para minha vida. E eu espero que você seja confrontada nessa tarde e que você seja confrontada de tal forma que você decida se levantar do seu estágio de vítima e decida tomar as rédeas da tua vida como protagonista da sua história. E aí vamos voltar lá. Quem é a vítima, ela sempre vai sempre culpar alguém. Ela vai dizer sempre que não está fazendo porque a culpa é de alguém que não está ajudando ela. E aí você vai pegar 2 mulheres nas mesmas situações, na mesma condição. Uma mulher, independente da condição, ela está fazendo acontecer. E a outra, ela está num lugar de vítima, ela não faz nada. E ela vai dizer que a culpa sempre é do outro, a culpa nunca é dela. E aí quando você traz essas 2 realidades para ela vai falar para você a seguinte questão: eu não sou fulana. Ah, mas o meu problema... Ela sempre vai procurar um argumento. A vítima, ela vive de justificativa. Ela sempre vai procurar uma justificativa para não encontrar o erro nela. Sabe por quê, gente? Porque sair do comodismo não é uma tarefa tão fácil. Às vezes eu tô num local que eu acho que para mim é cômodo, que para mim é confortável, mas quando eu abro a minha visão e eu saio daquele lugar de supostamente comodismo, eu vejo que não era tão cômodo e que não era tão confortável assim. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Podem comentar aí, meninas, interajam comigo, sejam muito bem-vindas todas que estão chegando. Então, às vezes a gente fica num ambiente de vitimismo porque é mais cômodo eu me fazer de vítima. Gente, eu vou te falar uma coisa, é incrível. A vítima, ela precisa de plateia. E sempre vai ter alguém para parar, para lamber as tuas feridas junto com você. Uau, é forte isso, não é? O meu esposo, ele diz algo que eu acho muito interessante. Ele fala que aves da mesma pluma, elas se atraem. E de fato é uma realidade. Galinha anda com galinha. Pombo anda com pombo. E águia anda com águia. E aí isso me faz até lembrar da história do patinho feio. Que na verdade não era um patinho, ele era um cisne. Só que quando eu estou inserida num ambiente errado, eu corro o risco de ser influenciada pelo ambiente. Meu Deus, gente, que chave forte é essa aqui. Eu vou repetir isso aqui. Quando eu sou inserida num ambiente errado, eu corro o risco de ser influenciada pelo ambiente. É um cisne lindo que está num lugar com um monte de patinho e ele é chamado do patinho feio da história. Porque ele foi influenciado pelo ambiente que ele estava. E vítimas sempre são influenciadas, muitas das vezes, por si mesma ou por quem está à sua volta. Porque tem muita gente que até gosta do seu estado de vitimismo, que até te ajuda a permanecer na situação que você está, porque essa pessoa não quer que você se levanta. E eu tô aqui nessa tarde falando isso para você, porque eu tenho desejo no meu coração de te levantar. Eu tenho um propósito. Que propósito é esse? É levantar e posicionar mulheres para viver o extraordinário de Deus. E eu preciso que você se levante do seu estágio atual.
Mas pastora, eu não sou vítima, eu sou a protagonista da minha história. Glória a Deus por isso. Você vai sair dessa live por isso? Não. Você vai pegar tudo que você está recebendo aqui nessa tarde e você vai alimentar alguém com o que você está recebendo aqui. Tem pessoas que precisam se levantar. E se é o teu caso, você também precisa se levantar nessa tarde. E a vítima, ela quer atenção. Ela quer atenção. Ela quer ser o centro das atenções porque ela precisa de uma plateia. Ela precisa de alguém que vai parar para ouvir ela. E eu vou te falar uma coisa. E quando você para ouvir alguém no estágio de vitimismo e você tenta ajudar essa pessoa, você corre um sério risco de ainda sair como errada. Alguém aqui já passou por isso? De tentar ajudar alguém numa situação de vitimismo, que fica ali somente se lamentando e não age. E quando você tentou ajudar essa pessoa, tentando despertar essa pessoa ela te interpretou de uma forma errada e você ainda saiu como errada dessa história. Porque a vítima, ela ainda tem esse poder. Ela tenta sempre se colocar como a vítima e ainda que alguém tente ajudar ela de alguma forma, ele sempre tenta colocar essa pessoa como errada na história. A vítima, ela deixa que as circunstâncias, ela exerça um poder sobre ela. Que a situação exerça um poder sobre a vida dela. Gente, quem aqui não sofreu ataques? Quem aqui não sofreu lutas? Eu vou botar só nesse ano de 2022. Vou anular alguns anos atrás. Até o dia de hoje. Só que eu sempre decido o que é que eu faço com aquilo que está acontecendo sobre a minha vida. Não posso deixar que as circunstâncias me definam. Mas eu tenho que me levantar para definir a história através das minhas atitudes. Gente, para quem sabe, aqui eu sofri um acidente. Eu poderia ter ficado me lamentando, me vitimizando, me fazendo de coitadinha, mas eu não sou coitadinha, eu sou protagonista. E protagonista se levanta e faz alguma coisa acontecer. Então, de repente, você está dentro de um estágio, de uma prisão emocional, de uma gaiola emocional. De repente, você cauterizou isso na sua mente. Eu não posso, eu não consigo, ninguém me ajuda, eu sou uma coitada, eu não tenho ninguém me ama, ninguém me quer. Gente, há poder no sangue de Jesus. Anula a partir de hoje, nessa tarde, essas palavras sobre a sua vida. De repente você veio trazendo bagagens. Para quem não sabe, eu estudo psicanálise. E o que acontece? Tem coisas que são emocionais de verdade, que são entranhadas dentro da nossa vida a partir da nossa infância. Você cresceu ouvindo, você não pode, você não vai conseguir. E eu cresço acreditando nisso, eu trago essa crença para minha vida. Eu trago essa crença limitante, porque existem crenças que nos limitam. E essa é uma crença limitante. Eu não vou ser feliz, eu não posso. O outro sempre é melhor do que eu. O outro sempre vai conseguir alguma coisa. Eu sempre vou ficar da forma que eu estou. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso me levantar dentro desse cenário e decidir ser a protagonista da minha vida. Porque enquanto eu ficar como vítima, a minha história ela não vai mudar. A minha vida não vai mudar. Eu não posso ser conduzida pelas circunstâncias. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem uns louvores que eu até gosto de ouvir. Mas tem louvores que são muito melancólicos. E tem pessoas que às vezes estão sofrendo alguma retaliação, estão passando por alguma situação difícil. E eu entendo porque isso é normal, todos nós estamos sujeitos a passar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que já não estão bem, que já não acordam bem. Mari, seja bem-vinda. Rômulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem pessoas que já não acordam bem. Gente, vocês conhecem alguém assim? Que aí sabe o que essa pessoa faz? Ela coloca música triste para chorar o dia inteiro. São pessoas que ficam lambendo as suas próprias feridas. E deixa eu te falar, enquanto você lamber as suas feridas, elas não vão cicatrizar. Não vão cicatrizar. Gente, chorar faz parte, mas reagir também faz.
E por que eu trouxe esse texto aqui pra gente? É um momento crucial aqui no caminho. Noemi, Orfa e Ruth, elas estão num caminho para Belém. Elas estão prestes a viver um novo estágio da vida delas. Só que todas as vezes que chegar no meio do caminho, eu preciso tomar decisões. E no meio do caminho, algo aqui é levantado. E aí o que acontece? Todas choram. Todas choram. Beleza, chorar faz parte. Continuam caminhando mais um pouco. Quando chega um pouquinho mais à frente, Noemi traz um pouco mais da realidade ali para aquelas meninas. E entre Orfa e Ruth, uma toma uma decisão e a outra decide voltar atrás. Porque sabe o que acontece? Chorar não muda a situação. Todas choram. Orfa chora, Ruth chora, Noemi chora. Mas o que muda a situação é a minha atitude. Por quê? Porque Orfa chora, mas volta atrás. Orfa chora, mas retrocede. E Ruth chora, mas tem atitude. E qual foi a atitude dela? Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu decido ser protagonista da minha história. E o que eu vou fazer com a minha dor? Eu vou avançar com ela. Eu não vou parar no meu cenário de dor. Se eu já cheguei até aqui, gente, eu posso conjecturar isso. Ela no meio do caminho, e de repente ela olhando para as circunstâncias, ela vendo a cunhada dela voltar e ela pensando, eu não vou voltar do meio do caminho. Se eu cheguei até aqui, eu vou continuar. Eu vou ser a protagonista da minha história. Ela decide, porque tudo parte do pressuposto da decisão. Eu preciso decidir. E tem gente que chega até um certo nível, chega até a metade do caminho, tá até evoluindo bem. E de repente essa pessoa, ela paralisa no meio do caminho. Ela volta atrás, ela se faz de coitada. Ela acha que a culpa sempre vai ser de fato do outro. E eu preciso entender que eu sempre vou estar onde eu me coloco. Eu vou repetir essa chave aqui para você virar. Eu sempre vou estar aonde eu me coloco. E eu quero trazer essa reflexão para você. Qual é o ambiente que você está inserida hoje? Qual é o ambiente que você está inserida hoje? De repente você está num ambiente que você não está feliz com o ambiente que você está. De repente você está num ambiente que você não está se agradando do ambiente que você está. De repente você está num local que está te incomodando. Só que você também precisa entender que você está no ambiente que você escolheu estar. Porque você tem o poder de escolha. Aí você fica num ambiente sendo ferida, sendo machucada, sendo atacada. Só que a culpa sempre é do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Ser ferida, ser atacada e ser magoada, quando você permite isso sobre a sua vida, isso também é culpa sua. Você também tem uma parcela de culpa nessas feridas. Porque eu decido o ambiente que eu quero estar. Sou eu que decido o ambiente que eu quero ficar. Isso é muito interessante. Meninas, sejam todas bem-vindas que estão chegando aí. Fala pra mim, gente, isso tá fazendo sentido pra você? De alguma forma? Está fazendo sentido pra você o que eu tô falando aqui? A gente precisa entender e se apoderar dessa capa de protagonista. Parar desse estágio de vitimismo. Porque o vitimismo, ele não vai te levar a nada. De repente, gente, tá? A gente já tá no final de 2022. Vamos para um novo ano e de repente você chega no dia de hoje, você para fazer uma retrospectiva da sua vida. E até o dia de hoje você para olhar e você fala assim, caramba,
mais um ano e a minha vida não mudou. Eu conheço pessoas assim, que entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e as coisas continuam da mesma forma. Por quê? Porque essa pessoa ela não decide se levantar para reagir. Porque reagir é uma decisão minha. Ruth decide continuar caminhando para Moabe com Noemi. É uma decisão dela. E sabe o que eu acho extraordinário dentro desse texto? Você sabe bem que Moabe era uma terra pagã. E o que acontece? Quando Noemi é inserida no cenário de Moabe, e Orfa e Ruth entram na vida de Noemi, Noemi ela se torna mentora de Orfa e de Ruth. Por quê? Porque até agora elas não conheciam o Deus de Israel. Quando Noemi entra dentro do cenário de Moabe, essas mulheres elas adoram a outros deuses. Só que chega alguém dentro do cenário que vai dar diretrizes para elas. Qual é o nosso papel? Qual é o papel da mentora? É te ensinar a chegar mais rápido por um caminho que eu já percorri. Quando a gente aprende com alguém que já passou pelaquela situação, a probabilidade de eu não me ferir no meio daquele trajeto é muito grande. Por quê? Porque alguém já passou pelaquele trajeto e alguém já me deu algumas dicas e me liberou algumas chaves para que eu possa me resguardar naquele caminho e de repente eu não preciso sofrer tantos danos como alguém sofreu. Para eu chegar aqui hoje, para falar alguma coisa para você, eu tive um histórico. Teve todo um processo sobre a minha vida para mim chegar até aqui. Tem algumas pessoas que estão aqui na live que conhecem um pouco da minha história. A Tati falou assim, muito sentido. Com o tempo, se não estivéssemos atentas, começamos a gostar das dores e das feridas. É exatamente isso. Com o tempo, se não estivermos atentas, nós começamos a nos inserir cada vez mais nesse ambiente de vitimismo. Gente, principalmente se alguém passar a mão na sua cabeça quando você está se fazendo de vítima. Verdade ou mentira? Gente, se você chora, se você se lastima para alguém e alguém te dá ouvidos, você vai continuar se lamentando. Agora, se você para do lado de uma mulher cheia de Deus, de uma mulher cheia de sabedoria, e você começa a se lamentar, e você tem humildade para ouvir o que essa mulher tem para te dizer, e essa mulher vai falar assim, minha filha, vambora, levanta, ajeita essa maquiagem, vamos acontecer. Esse não é o teu lugar. Esse não é o seu lugar. Você rapidamente vai dar um start, você vai se despertar e você vai se levantar para fazer alguma coisa acontecer. Agora, se alguém para do seu lado e começa a ficar assim, é verdade, amiga, ninguém te ama. Amiga, é verdade, é muito difícil, amiga, a sua situação. Amiga, você é tão incompreendida. Ai, amiga. Vai ficar você e ela no mesmo cenário. Você não vai caminhar e ela também não vai caminhar. E Noemi agora, quando ela está dentro de Moabe, vamos voltar aqui, Noemi. Ela começa a ensinar para Orfa e para Ruth quem é o Deus de Israel. E quando elas estão voltando para Belém, Noemi vai dar opção para quem quer voltar, para quem quer retroceder. Só que você percebe comigo que as duas, paz do Senhor, meu amigo, meu irmão Josiano, você percebe que as duas tiveram a mesma mentora. As duas tiveram os mesmos conselhos. As duas, vamos dizer assim, passaram pela mesma escola. Tiveram a mesma professora. Isso me faz lembrar dos discípulos de Jesus. Os 12 caminharam juntinho com ele. Mas dos 12, um decidiu se levantar e trair. Porque nunca vai ser sobre quem te ensina. Preste atenção nisso daqui.
nunca vai ser sobre quem te direciona. Nunca vai ser sobre a sua liderança. Sempre vai ser sobre você. É sobre o que você faz com aquilo que você recebe. Eu tô aqui nessa tarde, eu tô liberando algumas chaves para você. E o que vai mudar? Vai transformar a tua vida em quê? Aí depende de você, já não depende de mim. Eu tô te dando algumas direções, algumas ferramentas, como eu costumo dizer. Eu libero ferramentas e chaves. Só que a mudança vai vir a partir do momento que eu pego aquilo e eu uso de alguma forma. Não adianta você ouvir se você não praticar. Não adianta você tentar fazer do seu jeito. Porque às vezes a gente não tem humildade de tentar fazer do jeito do outro. Isso é muito complicado. Então nunca sobre quem me ensina. Nunca sobre quem me direciona. Sempre é sobre mim. Porque de repente tem alguém que está te direcionando de uma forma, mas você é tão vítima das suas circunstâncias, das suas dores, do seu cenário, que você vai olhar para essa pessoa e você sempre vai pensar, ela nunca me entende. Gente, é desse jeito. Às vezes você passa por isso dentro da sua casa. De repente você tem uma esposa que é complicada, um marido que é complicado, filhos complicados, e você está sempre ali tentando direcionar essa pessoa, só que você vê que ela não se move. Só que essa chave, ela precisa virar sobre a vida dessa pessoa. E ela precisa entender que ela não é vítima das circunstâncias. Que ela não é vítima daquele cenário. Gente, Deus, Ele me fez, Ele te criou com um plano especial, com um projeto especial. E a gente precisa virar essa chave sobre a minha vida. Eu não sou vítima das minhas circunstâncias. E a chave principal dessa live aqui, e eu quero que você levante essa hashtag aí, vítimas não vencem. Vítimas não vencem. Gente, guarda isso na tábua do seu coração. Vítimas não vencem. Por isso que você vê pessoas que entram ano e sai ano e elas continuam da mesma forma. Olha que interessante. Voltando para o texto. Estão caminhando. Tiveram a mesma mentora. Tiveram o mesmo ensinamento. Tiveram as mesmas diretrizes. Só que quando chega num momento de decisão, Orfa decide voltar atrás. Só que Ruth não. Ambas choram. Só que, como eu falei, o problema nunca foi chorar, porque chorar faz parte. O problema é o que eu faço depois do choro. Todas choram. Só que Orfa chora, beija e vai embora. Ruth chora, se apega e prossegue. Ela continua. Ela vai para um destino profético. Ela continua caminhando porque ela decide ser protagonista da sua própria história. E isso é tão lindo. Gente, ela está indo para uma terra que ela não conhece. Servir um Deus que ela conheceu através de Noemi. Para uma terra estrangeira. E sabe o que acontece? Ela está carregando nesse momento Noemi, que está no seu pior momento. Noemi agora está ferida. Ela mesma vai declarar isso. Noemi agora está amarga. Ela mesma vai declarar isso. Só que quando ambas chegam dentro de Belém, o que acontece? Ruth se levanta. Ruth poderia chegar dentro do ambiente de Belém e dar uma de coitada. Não se inserir naquele ambiente. Ela poderia dizer, tô numa terra estrangeira, eu não conheço ninguém, ai, eu tô viúva, ai, eu sou uma coitada. Ai... Não. Gente, quem nunca leu o texto todo de Ruth, por favor, leia, porque é um texto muito rico. O que ela vai fazer? Ela vai deixar a sogra dela em casa. Ela está entendendo que a sogra dela não está em condições de ir para o campo. E agora o que eu faço? Eu vou fazer o que precisa ser feito. E ela vai para o campo trabalhar. Ela
decide ser a protagonista da história dela. Ela não fica em casa esperando as coisas acontecerem. Ela vai fazer as coisas acontecer. E a diferença da vítima e da protagonista é essa. A vítima, ela sempre espera por alguém. O protagonista não. O protagonista, ele se levanta e ele faz acontecer, porque ele entende que ele precisa focar nele. Ele entende que ele entende que ele não depende do outro. Ele depende dele para fazer alguma coisa acontecer. Então Ruth agora vai se levantar e vai fazer acontecer alguma coisa sobre a vida dela. Ruth, ela está entendendo que as vítimas não vencem. De tudo que eu estou falando aqui hoje, eu quero que você guarda isso no seu coração. Vítimas não vencem. Vítimas não vencem. De repente, até o dia de hoje, você continua estagnada. Só que a partir do dia de hoje, você vai se levantar e você vai entender que você não é vítima das circunstâncias. Porque vítimas não vencem, você precisa vencer. Vencer os teus medos, vencer as tuas emoções, vencer as tuas frustrações, vencer as suas dores. Você precisa vencer aquilo que está tentando te paralisar. E o que acontece, gente? Ruth, ela literalmente, ela se torna protagonista da sua história. Ela vai para um campo, e ela vai para o campo do seu remidor sem saber. Porque quando eu me levanto, eu sou direcionada para o ambiente certo. Eu vou repetir isso daqui. Quando eu me levanto, eu sou direcionada para um ambiente certo. E ela é direcionada para um campo. E que campo é esse? O campo de Boaz. Seu possível remidor. Gente, ela tanto se decidiu ser protagonista da sua história. E ela foi tão especial dentro desse texto que, para quem não sabe, ela mudou a vida dela, a vida de Noemi. E ela, como uma mulher moabita, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Gente, isso é muito forte. Olha o que a atitude dessa mulher fez sobre a vida dela. Fez essa mulher ser inserida na genealogia de Cristo. E agora deixa eu te fazer uma pergunta pra gente finalizar. E Orfa? Qual foi o final de Orfa? A Bíblia não fala. Porque vítimas não fazem história. Meu Deus. Quando Orfa volta, não é mais citado sobre Orfa aqui. A gente só vai falar agora de Ruth. Por quê? Porque vítimas não fazem história. Eu senti Deus aqui nessa chave que foi liberada nessa tarde. Glória a Deus, minha amiga, missionária Lívia. Seja bem-vinda, minha amiga. Honra ter você aqui. Vítimas não fazem história. Eu decido viver. Gente, tem um roteiro preparado do céu para as nossas vidas. É forte, Rafa. Gente, Rafa foi minha mentorada. Rafa ficou comigo aqui sendo mentoreada. Glória a Deus, Rafinha. Eu decido quem eu quero ser na história. Deus, ele escreve um roteiro para mim e para você. Tem algo do céu preparado para mim e para sua vida. Só que nós decidimos como nós vamos vivenciar aquilo que o céu liberou. Eu tinha tudo. Eu vou falar de mim. Eu tinha tudo para ser vítima das circunstâncias. Eu tinha tudo para paralisar o propósito de Deus sobre a minha vida. Eu tinha tudo para olhar a minha volta e não me achar capaz. O meu Instagram, porque eu botei para não ficar muito tempo, né, no Instagram, pra gente produzir mais. E toda hora tá vindo um lembretezinho aqui pra mim. Por isso que eu tô parando aqui, apertando. Eu tinha tudo para paralisar. Alguém um dia olhou para mim e falou: você não é capaz. Isso não é para você. Só que eu olhei para aquilo e eu não absorvi aquilo para mim. Por quê? Porque vítimas não vencem. Eu já fui vítima. Eu já acreditei em mentiras que me contaram.
Eu já acreditei um dia que isso daqui não era para mim, que o ministério não era para mim, que o chamado não era para mim, ainda que o céu gritasse isso aonde eu fosse. Ainda que desde criança, porque ainda quando criança Deus me fez uma promessa. Ainda que eu ouvi da minha infância, minha adolescência, eu sempre ouvi o céu dizer para mim que ele tinha um propósito sobre a minha vida, que tinha um chamado sobre a minha vida. Só que eu fui inserida em ambientes. E esses ambientes tentavam me fazer acreditar que eu era vítima das minhas circunstâncias. E de repente você está inserida num ambiente que tem alguém dizendo para você que você não é capaz. De repente você está inserida num ambiente que alguém não acredita no que o céu já liberou sobre você. De repente você está inserida num ambiente ou você está numa roda de pessoas que estão dizendo para você que você não é quem o céu já falou para você que você é. Só que eu preciso ter muita maturidade para absolver o que eu ouço. E tem momentos que a gente não tem tanta maturidade, porque eu já tive o tempo de não ter maturidade de absolver aquilo e até de acreditar naquilo. Mas deixa eu dizer algo para alguém aqui. A palavra de Deus vai me dizer que o diabo, ele é o pai da mentira, que nele não há verdade. Só que a palavra também vai me dizer que Jesus é a verdade absoluta. E tudo que ele falou ao seu respeito é real. Porque Deus não é menino. Glória a Deus. Deus não é menino, Rafa. Não é. Ele não é mentiroso. E de repente no ambiente que você está inserida, tem alguém falando para você que você não é capaz, que você não é escolhida. Só que você que vai decidir o que você vai fazer com aquilo que você está recebendo. Sabe o que me faz lembrar? E eu vou compartilhar isso aqui com você. Quando Jesus vai até João Batista e é batizado. Olha isso daqui. A palavra vai nos dizer que quando Jesus é batizado, o céu abre. Desce uma pomba sobre Jesus. E vai bradar do céu uma voz. Este é a afirmação. Meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o céu confirmando quem ele era. Só que aí seguido disso, gente, eu tô sentindo Deus aqui muito forte, toda arrepiada. Só que seguido disso, o que vai acontecer? Jesus vai ser levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E sabe o que Satanás faz quando se apresenta para ele? A primeira coisa que o diabo tenta fazer com Jesus é fazer ele duvidar daquilo que o céu já falou que ele era. Este é. Não tem sombra de variação. Este é. Só que quando ele chega no ambiente de deserto, o deserto fala de vulnerabilidade. Satanás vai se apresentar para ele e vai dizer assim: se tu és mesmo filho de Deus, manda essas pedras aqui se transformarem em pães. Ele trouxe uma dúvida. Ele tentou fazer Jesus duvidar daquilo que ele era. Se tu és mesmo filho de Deus. E é isso que o inferno faz nas nossas vidas e usa pessoas para tentar nos fazer desacreditar daquilo que o céu já falou que nós somos. Jesus poderia nesse momento olhar para a sua situação e pensar consigo mesmo: meu Deus, será que eu sou mesmo filho de Deus? Só que ele tinha certeza de quem ele era, e o que você precisa carregar dentro de você é a certeza de quem você é em Deus. Você precisa carregar dentro de você a certeza de quem você é em Deus. Filha amada, preciosa,
protagonista da sua história, profetisa do Senhor, missionária, levita, adoradora, serva do Deus Altíssimo. É isso que você é. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer coisa. Você é quem o céu projetou para você ser. E eu preciso que nessa tarde você tome posse de quem você é em Deus. Você é única. Você é única. E tem gente que está parando porque está ouvindo muitas mentiras e estão acreditando nas mentiras. E elas estão paralisando, estão se vitimizando. De repente o inferno fala e você dá ouvido para ele, você não vai conseguir. Só uma seta é liberada, uma semente é liberada. De repente você sentiu algo no seu coração de fazer algo e você comentou com alguém, compartilhou com alguém e disse: olha, eu senti de trabalhar com mulheres. Eu vou fazer um exemplo aqui. E de repente alguém olhou para você e falou: mas você... Não, amiga, você não dá. Isso não é para você. De repente você comentou e alguém até te apoiou. Mas de repente você sofreu uma seta. De repente o próprio adversário da tua alma, ele falou para você: você não é capaz. Você não pode. Você não foi chamada para isso. Você não nasceu para isso. E sabe o que você fez com essas mentiras? Você absolveu essas mentiras e você paralisou. E você entrou num cenário de vitimismo. Só que o céu grita para mim e para você aqui hoje. E esse não é o seu ambiente. Oh, aleluia. O cenário de vitimismo não é o seu ambiente. Tem uma história para ser realizada sobre a sua vida. E eu só preciso que você se coloque no seu papel. E qual é o seu papel? O papel de protagonista. Vá viver o que o céu já liberou sobre a sua vida. Tá fazendo sentido para você isso daqui? Silvana botou: somos únicas e escolhidas do Pai. É sobre isso. Eu sempre digo uma frase, eu vou liberar essa chave aqui para você, que no decorrer da nossa caminhada, Deus ele vai liberando chaves pra gente, e a gente vai liberando. E eu sempre digo que o dia que você descobrir quem você é em Deus, ninguém nunca mais te para. Eu vivi isso. E eu vou repetir isso daqui pra você. O dia que você descobrir quem você é em Deus, ninguém nunca mais te para. Você vai se levantar do seu cenário de vítima e você vai decidir ser a protagonista da sua história. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma decisão diária. Não, eu vou falar tudo que você está ouvindo aqui e você vai decidir, e você vai falar: não, eu vou ser protagonista e vai ser super fácil, eu só quero ser protagonista e show. Gente, todos os dias vão surgir circunstâncias na nossa vida que vão tentar nos colocar num estado de vitimismo. Sabe? Aquelas notícias que vêm para te entristecer. Aí que você pensa em entrar dentro de um quarto escuro e você não quer mexer no celular porque você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer sair de dentro da sua casa. Todos os dias você vai ter que decidir acordar, abrir os olhos e falar: eu não sou vítima das circunstâncias, porque vítimas não vencem. Eu sou protagonista da minha história. Eu gosto de fazer, sabe o que? Eu gosto de pegar uns post-it e colocar algumas palavras-chave em alguns lugares estratégicos. No espelho, no corredor. Ali onde ficam os meus livros, eu coloco algumas coisas ali também. E eu te aconselho a fazer isso. Coloca frases que virem chaves sobre a sua vida. Para que todos os dias, quando você olhar para elas, essa verdade ela seja embutida em você. Para que todos os dias, quando você acordar e você se sentir para baixo e você pensar em se lamentar, você olhe para um post-it desse e você vai pensar: vítimas não vencem e eu preciso vencer mais esse dia. E aí você vai se levantar. Se vocês estão concordando, reage aí, gente. Levanta um coraçãozinho, que eu vou até beber uma água hoje.
Tá muito quente hoje. Podem reagir. Gente, quando Ruth ela decide se levantar e ser protagonista da sua história, não só a história dela vai mudar, mas a história de muitas outras pessoas vai mudar junto com ela. Então, decida todos os dias, quando você se levantar da sua cama, ser protagonista da sua história. Não seja transformada pelo ambiente, mas transforme você esse ambiente. Não deixa as circunstâncias mudar você de uma forma negativa, mas usa as circunstâncias para mudar coisas em você de uma forma positiva. Tem muitas coisas que vêm muitas das vezes para nos paralisar, para nos parar, para nos ferir de verdade. Só que você precisa decidir aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Eu tô te fazendo uma pergunta. Você não precisa me responder aqui. Se você quiser responder também, fica à vontade. Aonde você quer chegar? Tem um estágio da onde eu tô e da onde eu quero chegar. Tem um percurso. E eu preciso ter um propósito dentro desse percurso. Aonde eu quero chegar? E o que eu estou fazendo para poder chegar aonde eu preciso chegar? Vítimas não vencem. Elas paralisam. Elas não se movimentam. Rafa tá levantando a hashtag não sou vítima. Se você não é vítima, levanta essa hashtag também. Não sou vítima. Declara nessa tarde. Eu não sou vítima. A Deb tá dizendo que ela não é vítima. A Deb, se eu não me engano, ela é lá da Bahia. Não é isso? Depois me lembra, confirma aí pra mim, mas eu acho que é. A Gabi entrou aqui. Gabi, fala pra mim se tu tá preparada que eu vou te pegar de surpresa pra você adorar com a gente aqui nessa tarde, pra gente finalizar com louvor de adoração. O tema hoje é vítima versus protagonista. Fala comigo, Gabi. Então, levanta a hashtag aí, gente. Eu não sou vítima. E outra, se você se vitimizou até o dia de hoje, essa chave tá virando a sua vida hoje. Você tá mudando isso hoje, esse cenário hoje. Esse cenário não te cabe mais, gente. Tem um novo ano iniciando, mais 365 páginas de uma história linda que você pode decidir ser a personagem principal e entrar dentro desse cenário como protagonista da sua história. Sim, ela falou sim, que é da Bahia. Eu me lembro que a gente já conversou. E você precisa decidir. Tudo parte da decisão. A Vânia Lima disse, eu não sou vítima. É isso. Gente, faz como eu tô falando. Eu tô olhando aqui que eu tava procurando post-it. Pra você fazer justamente isso aqui, achei. Pega post-itzinho, escreve, cola em vários lugares. Um texto que eu gosto, Josué capítulo 1, seja forte e corajosa. Eu sempre anoto em vários lugares. A Silvana está dizendo que ela não é vítima. É isso aí, eu não sou vítima, você não é vítima. Nós não somos vítima das circunstâncias. Nós decidimos ser protagonistas da nossa história. E quando a gente decide se levantar e ser protagonista da nossa história, você pode ter certeza que a gente vive o melhor. A gente vive o melhor. Porque Deus tem uma história linda escrita para mim e para você. Tem tanta coisa que de repente não aconteceu ainda. É porque a gente não se posicionou dentro do cenário como nós deveríamos nos posicionar. De repente a gente não se posicionou da forma exata. De repente até o dia de hoje a gente ficou se lamentando, se vitimizando. Mulher, deixa eu te falar uma coisa, se você tem vontade de fazer academia e você tem 2 filhos, não bota a culpa nas suas crianças. Levanta com essas crianças, malha com essas crianças, malha em casa. Mas para de dar desculpa para viver o que você precisa viver. Para de dar desculpa
de caminhar rumo ao que você precisa caminhar. A gente precisa parar de dar desculpa. Vítimas dão desculpa. Sabe aquela pessoa que nunca dá, porque nunca pode? Ah, não deu, por quê? Porque meu marido não me ajuda, minha irmã não me ajuda, meu papagaio não me ajuda, meu cachorro não me ajuda. Quem precisa se ajudar é você mesmo. É como eu me ajudo quando eu decido. Quando eu decido. Para com a procrastinação. Amanhã eu resolvo. Não, resolve hoje, decide hoje, faz hoje, se levanta hoje. Toma as rédeas da sua vida hoje. De repente, até o dia de hoje você tava, sabe, triste, pensando de repente, meu Deus, o ano tá acabando e o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada. Tem alguém aqui assim hoje? Que parou para fazer uma retrospectiva e tá vendo o ano acabando e tá com aquela sensação de, nossa, mais um ano e eu não fiz nada. Reage aí pra mim saber se tem alguém assim hoje aqui. E às vezes a gente se sente assim, impotente. Mas a culpa muitas das vezes não é do outro. Na sua grande maioria, a culpa é nossa. Porque a gente não se levanta para fazer o que precisa ser feito. E deixa eu te falar mais uma coisa, liberar mais uma chave para você. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Nem Deus. Nossa, pastora, como assim? Nem Deus é. Tem coisas que só eu posso fazer por mim mesma. Às vezes a gente espera muito do outro e a gente não faz porque a gente acha que o outro tem que nos ajudar de alguma forma, mas tem coisas que só eu posso fazer por mim mesma. E me levantar e tomar as rédeas da minha vida é uma decisão minha. Então toma essa decisão no dia de hoje. Toma essa decisão no dia de hoje. Silvana falou, a salvação é individual. Cada um vai ser. Não, se não for vítima. É isso. É individual. Temos que vencer todos os dias. A decisão é diária e a decisão é sua. Tá bom? Então eu quero que você guarde essa chave hoje. E eu vou fazer a fotinho do print, tá bom? Você faz comigo o seu printzinho, você vai publicar lá nos seus stories. E a hashtag que você vai levantar hoje vai ser: eu não sou vítima. Vítimas não vencem. Tá bom? Então vamos lá para o nosso printzinho. E aí você me marca lá, hein? Foi? Você vai me marcar lá nos seus stories com a hashtag eu não sou vítima. Vítimas não vencem. Meninas, outra coisa, eu queria deixar uma enquetezinha. Eu queria que vocês me ajudassem. Como? Eu queria saber o melhor horário pra gente poder estar fazendo live. Tá bom? De manhã, à tarde ou à noite. Eu tô deixando salvo. Eu não ia deixar as lives salvas, tá bom? Mas eu tenho deixado porque tem muitas mulheres que têm me procurado e me pedido para deixar salvo, porque algumas vezes o horário que a gente está fazendo, elas não estão disponíveis para estar assistindo. E eu tenho deixado salva, tá bom? E muitas outras mulheres têm sido alcançadas também através dessa live. Se você foi alcançada nessa tarde, se o céu falou no seu coração, entrou aqui a Angélica, lindona, também foi nossa mentorada aqui. Se você recebeu e virou algumas chaves aqui nessa tarde, você envia para alguém, tá bom? Essa chave, essa live, tá bom? Liberando chaves para outras mulheres, porque a intenção dessas lives é que você viva o melhor de Deus para sua vida, que você verdadeiramente se posicione dentro do seu propósito, dentro do seu chamado, e que o seu ano de 2023 seja um ano diferente, tá bom? Que seja um ano que você vai sair do seu lugar de vítima e você vai assumir as rédeas da sua vida, da sua história, tá bom, meninas? Então, um beijo, obrigada para vocês que ficaram até o final, tá bom? E compartilha com mais alguém, me marca lá nos seus stories e breve vou estar anunciando a próxima live, tá bom? Beijo!